Meu nome é Margarete Dalcom, eu sou médica, sou pneumologista, sou professora da PUC do Rio de Janeiro, sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e é um enorme prazer estar aqui falando junto com o Dr. Roberto Kallil sobre a situação que nós estamos vivendo já depois desses 10 meses da pandemia da Covid-19 no Brasil. Muita gente tem perguntado, e até com uma certa temor, sobre esse tempo recorde no qual as vacinas têm sido feitas, e vão ser colocadas em uso. Todos sabemos que vacina é algo muito longo, normalmente. A mais rápida que nós sabemos levou 4 anos. Na verdade, o que está acontecendo é algo do qual a raça humana tem que ter muito orgulho, Nós nunca produzimos tanto em tão pouco tempo. Então, as vacinas todas que estão em produção e que hoje se encontram em fase 3, inclusive no Brasil, com praticamente 5 vacinas em fase 3, elas são todas muito certamente passíveis de serem reguladas e autorizadas. Nós não temos muita dúvida de que elas serão autorizadas no Brasil pela Anvisa na medida em que terminarem os seus estudos de fase 3, obtiverem seus registros nos países de origem e aí podendo pedir autorização para uso no Brasil. Então, a nossa expectativa, dado a nossa grande experiência, a gente sempre se lembra de falar que o Brasil é um país que sabe vacinar. Nós sabemos vacinar muito bem. O nosso PNI é algo do qual nós temos muito orgulho no Brasil e nós esperamos que uma vez as vacinas aprovadas, nós possamos utilizá-las. E uma coisa que me causa espécie ainda é que alguém tenha dúvida quanto à validade disso, Nós todos sabemos que viroses agudas a gente resolve com vacina, não é com tratamento. Tratamentos são para as viroses crônicas, então hepatite C, AIDS, tudo isso se resolve e se controla muito bem com tratamento. Para as viroses agudas, a grande solução são as vacinas. Então, as vacinas, ainda que sejam de modelos diferentes, uma é uma vacina de RNA mensageiro, ou melhor, 2 são de RNA mensageiro, eventualmente mais uma, outras são de vetores de adenovírus, todas elas são de modelos diferentes, como a outra vacina que é de um modelo mais tradicional, como a vacina da Coronavac. Enfim, todas elas terão uma eficácia, digamos assim, provada como muito válida e uma atuação no sentido de impedir a doença. O que nós não sabemos ainda é o quanto elas serão capazes de impedir a transmissão. Essa resposta nós ainda não temos. De modo que o que nós esperamos da nossa sociedade é que todos confiem nas vacinas. As vacinas são uma arma muito poderosa, muito preciosa e é preciso que nós as utilizemos da melhor maneira possível. O Brasil, a meu juízo, está atrasado ou não está atrasado, A minha consideração sobre isso é que nós perdemos um certo timing nessa organização. Embora nós saibamos e tenhamos uma experiência enorme de vacinação no Brasil, com campanhas, etc., eu digo que nós perdemos o timing porque deixamos de aproveitar o momento em que as vacinas começavam a ser produzidas. E todos nós sabemos, Kallil, que a pressão desse mercado é duríssima, Quer dizer, a produção de vacina, além de ser um mercado bilionário, os países mais ricos tendem a ficar com a maior parte das vacinas, que é o que está acontecendo agora. Então, o Brasil, que na verdade apostou, e a meu juízo corretamente, no processo de nacionalização e transferência de tecnologia da vacina da AstraZeneca Oxford com a Fiocruz, bem como o Estado de São Paulo, com a vacina da Sinovac com o Instituto Butantan, todo esse processo, a meu juízo, é muito salutar, e bem como o Brasil teve esse protagonismo muito bom no sentido de propiciar os estudos de fase 3. No entanto, eu acho que sim, eu acho que nós nos atrasamos no sentido da aquisição e de garantir que nós tivéssemos essas vacinas prontas para serem adquiridas em quantidade suficiente para a população brasileira. E quanto às expectativas do início de vacinação no país, quer dizer, o que nós precisamos até o momento, nós estamos em dezembro, não tem nenhuma vacina registrada ainda no Brasil, mas nós temos a expectativa de que vacinas que tenham sido registradas nos seus países de origem, que é uma condição sine qua non para que nós possamos
registrá-las no Brasil. A Anvisa só registra o produto biomédico, qualquer um deles que tenha registro no seu país de origem. Então a expectativa é que no primeiro semestre de 2021 nós tenhamos uma grande parte da população brasileira vacinada, de acordo com o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde, as correções de rumo que seguramente ele precisará, tendo em vista o plano ter saído com tantas brechas, e certamente isso exige uma pressão, digamos assim, saudável da sociedade civil, de nós, comunidade acadêmica, em relação a isso, não há dúvida, né? O plano precisa de ajuste e não precisa de nenhuma intervenção jurídica, no plano jurídico, né? Isso é uma coisa que está ligada à nossa área, né? Uma coisa ligada à área de saúde, ao entendimento, a uma clareza, uma transparência, né? De mostrar que isso que nós estamos fazendo e somos capazes de fazê-lo é bom e é saudável para toda a nossa população. Então, a nossa expectativa, em última análise, é que nós possamos começar a vacinação antes do outono no Brasil, né? Ainda no primeiro trimestre, com qual vacina nós ainda não podemos dizer, né? Desde que obtenhamos registro e possamos ter uma grande parte da população brasileira vacinada até o final do primeiro semestre. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil é um pouco uma crônica anunciada, né? Nós sabíamos que isso podia acontecer. As aberturas todas que foram feitas sem que houvesse um controle epidêmico realmente seguro propiciaram esse recrudescimento do que eu chamaria ainda da primeira onda no Brasil, muito grave. Acho que nós estamos terminando o ano, vamos ter um Natal talvez o mais triste de nossas vidas, exatamente porque eu acho que a sociedade brasileira, né, as faixas etárias mais jovens, elas não entenderam ainda a gravidade do que está acontecendo e realmente essa vida, né, digamos assim, como se fosse normal, isso não está certo, né? Isso foi uma das causas propiciadoras desse aumento do número de casos e hoje da quase exaustão do sistema de saúde, tanto ambulatorial quanto leitos hospitalares. Nós sabemos nas nossas cidades a situação grave em que nós estamos. É muito triste porque, aliás, como eu havia anunciado há meses atrás numa entrevista, não tem mérito nenhum nisso, é apenas conhecer um pouco a demografia brasileira. A doença se rejuvenesceu. Ela mudou de lugar, entrou nas nossas casas, trazidas pelos jovens que foram para a rua, e rejuvenesceu aqueles que estão internados, inclusive evoluindo com formas graves. E isso tudo, na verdade, quer dizer, é para nós concluirmos, né, que é muito perguntado para nós já estamos ou não numa segunda onda, né? Eu costumo dizer que nós estamos num recrudescimento da primeira onda porque nós nunca saímos dela, essa que é a verdade. Mas, epidemiologicamente, nós temos que considerar que sim. E eu acho, de maneira um pouco pessimista, eu diria, que nós teremos uma segunda onda no Brasil trazidas por esse dezembro, esse novembro que nós estamos vivendo, né? Então, todo mundo na rua, o álibi de que fazer festa ao ar livre não tem problema, quando nós sabemos que a transmissão da Covid-19, sem dúvida nenhuma, está ligada ao ambiente, então quanto mais fechado, mais confinado, maior é a transmissão, porém, estar ao ar livre, usando esse álibi, sem máscara e todo mundo juntinho, vai propiciar a transmissão quase que do mesmo jeito. Então, não é possível, essas festas são totalmente inadequadas, né? Os natais nós temos recomendado que sejam realmente natais em petit comité, né? Núcleos familiares muito pequenos, e nós temos que estar vivos, saudáveis, esperando os próximos natais das nossas vidas. É assim que eu vejo. Então eu acho que a segunda onda será trazida por esse fim de ano, infelizmente no Brasil, e eu acho que todos nós ainda é tempo de reorganizarmos os nossos desejos de um congraçamento maior. Vamos deixar isso para o Natal do ano que vem, tá bom?